Olá, grupo de amigos do coração. Agora nós vamos nos cumprimentar, né, dessa forma, né? Porque a gente combinou, né, de trabalhar um pouco, de conversar um pouco sobre o poder das palavras. E como eu uso como recurso, né, no desenvolvimento do meu trabalho pessoal, os princípios herméticos, né? Eu uso muito o princípio do mentalismo e o princípio do ritmo. O princípio do ritmo é aquele que diz que tudo aquilo que a gente fluiu, a gente reflui, né? Que o ritmo do nosso coração, o pulsar da nossa vida, ele vai fluindo, né, através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas ações no mundo e vai nos trazendo na construção de todos aqueles que estão ao nosso redor na vida, o refluxo deles, para a gente saber se aquele fluxo é coerente, se aquele fluxo é verdadeiro, se aquele fluxo precisa de ajuste, se aquele fluxo é autoritário, agressivo, arrogante, amoroso, carinhoso. Olha quantas palavras. Para a gente estudar um pouco o poder das palavras, eu pensei da gente trabalhar através desses princípios de Hermes, porque a construção do mentalismo, ela conta com os pensamentos que são ordenados através de palavras. E esses pensamentos ordenados com palavras é que fluem através de nós, da forma que a gente estiver pensando, falando, escrevendo ou vivendo, trazendo o refluxo que vai nos mostrar em que nível, em que etapa o nosso coração já está desenvolvido. Na nossa crença, na minha crença, conversar com o coração de olho fechado é um pouco difícil, porque a gente ainda não estabeleceu um contato tão profundo assim com o órgão, né? E temos vivido muito mais sintomas do órgão nos mostrando que o nosso contato com ele ainda é efêmero e está se iniciando, do que certeza do que esse órgão em nós traz como centelha do divino para a gente manifestar. Então o refluxo é o caminho mais fácil da gente perceber o que a gente está vivendo dentro. Ah, Miriam, a gente poderia usar também lei de causa e efeito? Pode. Kardec falou das leis de causa e efeito e o princípio da causa e do efeito Hermes também desenvolveu. Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, mensageiro no Egito, né? Ah, seria olho por olho, dente por dente? Olha, essa também foi uma forma que chegou na época de Moisés, lá no período do Velho Testamento. Mas o fluxo e o refluxo é algo que tem uma movimentação que é imediata, é mais fácil da gente trabalhar. Uma coisa não elimina nem invalida a outra. Só que isso, na evolução do tempo, hoje, como a gente está vivendo um momento muito mais dinâmico, o fluxo e o refluxo, eles colocam a gente mais em contato com o que o nosso coração está vivendo. Porque aquilo que você plantou, né, vai ter o retorno. Muitas vezes a gente não vê o retorno porque precisa de continuidade de observação. E a gente tem uma tendência a fazer e depois não presta atenção na continuidade daquilo. Então o fluxo e o refluxo é tão imediato que é mais fácil da gente perceber o que o coração está trazendo. E quando eu falei do poder da palavra, eu trouxe alguns refluxos. Um deles foi, Miriam, eu queria te pedir uma coisa, foi o refluxo de alerta e um refluxo de presente. Lembra que eu falei no nosso último encontro que não basta 1 ou 2 pessoas, a gente precisa de pelo menos 4, né? Mais 3 e a gente para poder ir montando uma presença do divino maior. 2 eus já fazem Deus? Fazem, mas é um Deus limitado à observação e aos recursos que 2 pessoas têm. E como nós somos quase 8 bilhões de habitantes no planeta, esse pedacinho de Deus, ele é muito limitado na minha visão. Então eu normalmente fico esperando um número maior de refluxos para ir compondo e ampliando, através das novas alianças, uma nova forma de falar e usar o poder da palavra.
E aí eu trouxe uma pessoa que foi um presente, o refluxo dela, porque ela me disse que ela tem amigos fora do Brasil, mas que entendem o português e que ela tem enviado essas mensagens. E eu estava falando família brasileira. E essas pessoas não se sentiam incluídas. Eu agradeci muito esse refluxo, a pessoa que me falou, me disse que era um toque que ela estava me dando. Gratidão a ela, foi a Vânia Maria. E aí eu disse, não, então eu vou fazer agora Amigos do Coração. Porque Amigos do Coração pode estar em qualquer lugar do planeta. E combina mais com esse momento de pandemia, onde a humanidade está se conectando com todos os 4 cantos do mundo, e que isso, como o meu projeto é crístico, isso é uma visão crística, né? Que Jesus cuida dos 4 cantos do mundo, é a cruz de Jerusalém, como a gente já conversou aqui. Ainda estou em casa, não pude ir lá. É o que, filha? Você não tá respirando. Desculpa, não estou respirando direito. O refluxo está dando aqui para me alertar. Eu acabei ficando um pouco ansiosa, né? Essa é uma palavra importante também, né? Fiquei ansiosa, a gente nem respira, né? A ânsia, para mim, vou entrar com essa palavrinha aqui depois que eu falar do refluxo, porque senão eu vou atropelando as palavras, né? Então, eu quero dizer hoje a gratidão a você, Vânia, e a todas as pessoas que possam estar em outros lugares do mundo, que não seja o Brasil, e tenho a certeza que o meu projeto, nem pensei que fosse chegar tão longe, mas é tocar os corações. Então eu achei uma possibilidade de abertura, Oi Amigos do Coração, né? Porque eu gostaria é que os nossos corações entrassem na conversa. Porque conversa, o verbo se fez matéria, é a versão de coração. Às vezes a gente faz monólogo, que a gente fala sozinho. Às vezes a gente fala palestra, que a gente fala e o outro só ouve. Mas eu gosto de conversa, porque assim tem a versão dos corações. E dessa forma também houve esse toque, aí foram 3 pessoas que se incomodaram, e depois outras mais, né, com a palavra conversinha, que esse diminutivo incomodava algumas pessoas. A outra me disse que achava que isso diminuía o conteúdo do que eu estava trazendo. E o meu desejo com essa palavra era fazer do nosso encontro algo próximo. Uma conversinha de pé de orelha, uma conversinha, fazer algo simples, algo cotidiano, que não representasse uma aula, né? Que não representasse uma palestra. Por quê? Para me preservar dos refluxos quando eu cometesse erros. Porque quando a palavra ela é dita com um tom de dono da verdade, as verdades alheias, né, que é a idade do verde, daquele que está mais abalizado, que ele tem um cabedal de informação muito maior que o meu, vai voltar para me corrigir. E eu não queria entrar nesse refluxo de erro e acerto. Eu queria entrar num refluxo de expressão, de forma a trocar e a convidar também as pessoas a terem essa conversinha com elas mesmas, porque aí dentro é conversinha mesmo. Conversa, briga, né? Porque pode começar com uma conversinha, daqui a pouco a gente tá brigando com a gente, tem gente que tá se batendo, tem gente que tá batendo na parede. Essa conversa... Parei de respirar de novo, né, filha? Essa conversa, ela pode ir crescendo, né? Dependendo do quê? Da ânsia de cada um. Aí vem essa palavra ansiedade. Então, a partir de agora, eu vou usar conversa, que assim é a minha versão que tá saindo, com o compromisso de trocar e não de acertar, com o compromisso de tocar os corações, não de mover verdades, ok? Que assim fica mais fácil quando a gente traduz o que é o nosso projeto. E vou falar para todos os corações que quiserem me ouvir, e dando a possibilidade, eu ainda não estou conseguindo responder. Então eu confesso a vocês que eu vou precisar de um tempo, uma paciência, para fazer trocas de coração, porque se o refluxo vier, eu ainda não estou habilitada a fazer esse movimento de ir e vir, que é o que eu acredito, né? Então o meu coração está cheio, transborda as versões do coração, o coração do outro transborda para mim, e eu entendo que isso
são as palavras de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. É sempre um transbordamento das versões de cada um em cada coração. Isso é conversa para mim. E a palavra ânsia, que eu estou vivendo claramente aqui graças ao refluxo da Nanda, o que é a ansiedade para nós, né? Para mim, a ânsia, ela acontece toda vez que a energia sensual, que é a energia de criação de algo da vida, se movimenta em nós. Então, quando a gente tem uma ânsia de criar, aquele potencial criativo se movimenta para fora e a gente precisa estar numa idade da ânsia coerente com o projeto, para a gente não viver ansiedade dolorosa, porque é natural. Então, por exemplo, se a Nanda vai fazer prova para a faculdade, a prova é daqui a 15 dias. Ela fica sabendo hoje, a ânsia de tirar uma boa nota começa a acontecer. Ela fica ansiosa, eu tenho que estudar. Aí não estudou hoje, por exemplo. Ai meu Deus, amanhã. Ai meu Deus, eu não estudei. A ânsia aumenta, porque o preparo para o evento não está acontecendo. Se a pessoa estuda um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, a ânsia, ela vai manter uma ansiedade dentro de limites adequados. Se é uma criança que descobre que alguém disse para ela que ela pode ser uma excelente pintora, porque viu o desenho dela e viu que ela tem um talento. Se não for dado a essa criança recursos, depois de um ano ela está numa ansiedade e se torna uma pessoa ansiosa, porque ela não está tendo os recursos para atingir o processo criativo que ela quer. Então a ansiedade, ela vai ficando dolorosa à medida em que a gente não vai construindo o recurso para atingir o objetivo, que é a criação da atitude para a qual a ânsia surgiu. Deu para acompanhar todo mundo? Eu acho essa palavra muito importante, porque o homem está muito ansioso, né, para sair de casa. Ninguém sabe quando vai sair, aí vai dando aquela ansiedade, eu tenho que sair, eu tenho que sair. Olha, acha recursos para fazer até o dia em que disser que você pode sair, porque senão você vai entrar em sofrimento. Porque eu quero criar, eu quero ir a tal lugar, eu quero ir a... Essa criação de atitude não tem previsão. Então, para poder chegar nela com um estado de conforto interno, é importante você achar recursos para viver o dia a dia até chegar o dia do evento, da criação, do rumo à rua, por exemplo. Né? Então, muitos de nós ficam ansiosos em excesso porque faz programações cujo tempo não é imediato. Né? Essa é uma palavra bacana. Como eu tô com uma porção de coisas aqui chegando já há alguns dias, eu não tenho feito o nosso encontro, eu entrei em ansiedade. Quando você entra em ansiedade, se essa é uma energia que vem da pelve para a gente criar coisas, o diafragma é o primeiro que entra em sofrimento, porque ele tem que conter aquele impulso que não vai poder, o impulso criativo, que não vai poder acontecer agora. Aí a gente para de respirar, que foi o que a Nanda chamou minha atenção. Né? Você vai respirando pouquinho, porque você quer logo que chegue aquele dia, porque você quer logo executar, você quer logo se formar, você quer logo o seu carro, a sua bicicleta, o seu beijo na boca, porque isso envolve todas as nossas atitudes. Não importa se é para fazer um bolo, se é para sair para comprar uma calça nova, se é a proximidade do seu aniversário. Ai, meu Deus, não é meu aniversário. Aí a ânsia da festa. Ai, agora não vai poder festa. O que vai ter? Qual é o tipo de bolo? Se vai ter bola? Quantos amigos vão fazer live? Olha só, o potencial criativo do homem, ele está sendo muito ativado pela ânsia que a gente tem de criar. Essa ansiedade dentro de casa, se ela não ficar acelerando o processo, ela não prender o diafragma, parar de respirar, a gente pode perceber talentos, capacidades, habilidades, dons, e isso já está acontecendo, nunca vistos, ok? Então vou tentar respirar aqui, porque eu também estou ansiosa com o tempo. Eu quero falar muito num tempo curto. Já tem quanto?
15. Ai, meu Deus do céu, já tem 15 minutos. Mas eu já falei e já deu para entender um pouco o poder das palavras, né? Nós estamos vivendo um momento onde o poder das palavras está tão intenso dentro de nós, porque a gente traz não sei quantas informações de não sei quantos médicos, infectologistas, como é que fala? Pneumologistas, aquele outro que trabalha com a parte da vacina, e cada um, as mensagens, elas não estão uniformes, não tem uma única forma. Um diz que isso está certo, outro diz que isso está errado, outro diz que não é isso, outro diz que a doença não é essa, que a doença é aquela. Eu ouvi ontem uma live já feita do Dr. Laí Ribeiro, maravilhosa, muito esclarecedora. Aproveitei muitas coisas daquele senhor, eu acho. Eu não sei a idade dele. Ia falar aqui e inventar, não sei a idade dele. Mas ele me falou uma coisa que é uma palavra que eu estou usando errada. Por quê? Nós somos bons de dar opinião, e eu queria falar dessa palavra, opinião. Opinião, qualquer um pode dar, e a gente é bom de dar opinião. Mas para apresentar algo sobre o tema, a gente tem que conhecer. Tem que ter recursos internos para falar. Então, por isso ficou difícil, porque são vários médicos. Aí, bom, o médico ele tem recurso para falar. Se ele é infectologista, ele tem mais recurso do que talvez o cardiologista, porque ele estuda, né, essa questão viral. Como é que é o nome da outra? Imuno, né? Os imunologistas, né? São tantas áreas que eu não sei nem falar as palavras, mas essas palavras têm poder, e quando a gente fala besteira, o poder da palavra é avassalador. E depois que uma palavra proferida saiu, ela vai, não tem jeito, não tem como trazer a palavra de volta, bota de novo na minha boca, eu não queria ter falado aquilo. A gente vai ter que receber o refluxo daquela palavra. Algumas palavras fortes, né? E isso é uma das coisas que eu sugiro sempre, toma cuidado. Palavras pesadas, palavrões, palavras dolorosas, o refluxo delas é grande, porque elas vão de forma densa e esmagadoramente, tocando um número enorme de pessoas que vão reagir e trazer o refluxo para quem proferiu a palavra. Então, tomar cuidado com palavras é algo importante, principalmente nesse momento, que a gente está em casa e as palavras estão correndo de um lado para o outro através dessa caixinha mágica, que é o celular, a internet, né? Está chegando por vários veículos humanos, né? E uma palavra que eu vi que eu estava falando errado, que eu aprendi com ele, eu quero passar para vocês também, que é quarentena. Diferença entre a quarentena e o isolamento social. Eu sempre falava, fique bem nessa quarentena. Não é a palavra mais adequada. Isso foi uma opinião que eu dei por falta de recursos. Então hoje eu também vou dizer isso para a gente convidar para nós, né? Não vamos estar dando opinião em assunto que a gente não estudou. Dá uma estudadinha, pelo menos 3 ou 4 autores, porque assim você vai trazer menos refluxo para você. E quando você quer saber, que foi o meu caso, eu trouxe o refluxo. Ele explicou. Quarentena, a gente vive, a pessoa que fez contato com o doente, então ela tem lá, no caso do Covid-19, 14 dias de incubação do vírus, né? Porque se em 14 dias não manifestar, a pessoa sai da quarentena. A quarentena é o período para se manifestar a doença ou é o estado onde o doente está vivendo. Aquele que já está doente, esse está em quarentena. Aquele que tem a possibilidade de manifestar, que pode ter sido infectado, também tem quarentena. Nós que não estamos sabendo, porque a gente está assintomático, se a gente não tem nenhum sintoma, não sabemos. Então nós estamos vivendo o isolamento social. Faz uma diferença, né? A gente está isolado socialmente para preservar uns aos outros. E muitos às vezes não entendem o que isso representa. Ficar em casa, né? Não é porque eu tenho
possibilidade de pegar a doença. Não, isso eu entendo que é amar ao próximo. Porque vamos dizer assim, se eu não saio, mas eu deixo alguém entrar na minha casa, esse alguém pode ser vetor, e como esse vírus ele se multiplica geometricamente, eu já posso infectar mais 6 ou 7 pessoas, e essa pessoa que somou comigo, mais 6 ou 7 pessoas. Mais ou menos a gente já está dando possibilidade de 12 pessoas estarem infectadas, que pode ser o nosso vizinho. Por isso que é um trabalho de aliança. Não é pensar no meu risco só. É pensar que cada pessoa, parece que o vírus se propaga para 3. É o que eu estou recebendo aqui. Mas cada 3 se propaga para mais 3. Então 3 já vira 9, já vira 27. Estão vendo a progressão? A coisa vai crescendo. E eu vou ser responsável por aquela vovozinha do prédio, do terceiro prédio, né? Aquela senhora, que podia ser a minha avó, que está no terceiro prédio, afastado do meu. E eu posso dizer, ai, coitadinha, mas eu não vou saber que fui eu a geradora daquilo. Porque eu fui o vetor. Que eu deixei que embora eu estivesse em condições de saúde boa, eu deixei que aquele vírusinho entrasse em mim, fosse para alguma... Já passei muita hora? Ah, ok. Já tenho uma identidade. Eu vou terminar já. Fosse para alguma superfície e alguém pegou. Esse alguém, ele vai multiplicando. Então eu posso estar aqui em casa, tranquila, mas eu não limpei direito, e para mim isso foi importante porque eu estava fazendo uma limpeza mais ou menos, né? Mas aquela pessoa que veio aqui, né, e me entregou e trocou comigo uma encomenda qualquer que tenha vindo da rua, ela pode levar e vai levar para não sei quantas casas, e aí o doente, o pai do meu amigo que está lá em Copacabana, pode receber o vírus, e eu fui responsável por isso. Porque na geometria, isso vai crescendo de forma sagrada. Então, não é uma ocupação só com o indivíduo. Isso é ser vetor. É você permitir que através de você se propague e vá tocar quem precisa. Vai tocar quem precisa? Ok. Né? Mas assim, se a gente puder evitar, né, que tantos velhinhos morram, que tantas doenças, que tantas pessoas que têm fazem hemodiálise, problemas renais, problemas cardíacos, esses é que estão morrendo. Então eu fui inspirada, né, sugerida de falar isso, que a gente pense que a aliança de Deus ela está sendo feita quando a gente está em casa, e não é para proteger só a nós, é porque esse vírus ele se propaga numa velocidade muito grande. Mesmo que a gente saiba, que venha descobrir, porque alguns estão dizendo que o problema não é o pulmão, que o problema é a trombo, né? O problema é muito mais circulatório, cardiovascular. Pensa só o coração de Deus como deve ficar triste quando eu não colaboro com o filho dele que mora lá em Resende. E o vetor que eu fui levou esse vírus a uma distância tão longa que eu não imaginei que pudesse acontecer, porque não entendi ainda as palavras que estão sendo ditas. Se vai afetar de forma cardiovascular ou se vai afetar de forma pulmonar, a gente não sabe. A gente sabe que se a gente fica em casa, a gente está fazendo a própria parte. É isso que eu quero, fazer a minha parte. Porque eu não sei qual é a verdade. Eu sei que Deus está trazendo isso, esse é o meu jeito de ler. Essas são as minhas palavras. Deus está me dando uma oportunidade de ver o quanto eu sou capaz de influenciar a mim mesmo de coisas boas e ao mundo de coisas boas também. Né? Então, essa seria... Acabei entrando nessa área, mas eu quero deixar na área de preservação, né? De preservação da saúde. Aliança, se a aliança de Jesus toca os 4 cantos do mundo... Pensar no italiano, eu conheço pessoas na Itália e gosto muito delas, né? Pensar no francês, pensar no alemão, sem considerar guerras ou qualidades de entendimento ou formação cultural. Pensar no amor.
porque o amor de Jesus cuida de todos. E amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nesse momento é um convite também. Então, abraçar, tocar, apertar a mão, se a gente puder evitar, fazer a nossa parte, sabendo que isso pode tocar alguém muito longe de nós, no encontro físico, mas muito próximo de nós na família humana. É a família humana que está em processo de evolução. Não é só a família brasileira, nem a família carioca, nem a família italiana. São os filhos de Deus que estão buscando uma localização em si e uma localização no mundo. E lembrando que esse vírus, ele começou a partir de um morcego, né? É uma como é que fala, filha? Você vê, a palavra às vezes foge, né? Uma zoo. Ai, meu Deus, eu sei essa palavra, mas ela tá me fugindo. Logia? Não. É quando aquele adoecimento vem através de um animal, né? A gripe aviária veio através das aves, né? Mas essas aves é uma zoonia, não. Ai, Jesus. Tá me fugindo a palavra. Olha só, quando foge a palavra, deve ser o propósito do canal, né? Quando vem a palavra e a gente não consegue, você vê que o conteúdo ele perde um pouco a fluidez. Então as palavras elas vão encadeando a fluência no pensamento de quem está ouvindo, vão criando imagens no pensamento de quem está ouvindo. E depois eu vou falar disso, então eu entendo que essa é uma fluência do canal para deixar para a próxima conversa, que eu espero fazer de forma mais uma por dia. Eu estou tentando, aliás, eu estou no esforço. Essa palavra não serve para mim, não estou tentando, eu estou me esforçando para fazer. Ela tem um outro conteúdo. Para que as fluências aconteçam na mente de muito que ouvem, as palavras precisam ter um encadeamento de início, meio e fim bem adequado. Então, a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. Mas fiquem um pouco mais cuidadosos com a grande aliança de Deus, né? Só para concluir isso do morcego. O morcego, uma das funções do morcego é nos ajudar a abrir o sexto centro. É convidar a gente a perceber melhor quem a gente é, para a gente perceber melhor quem é o mundo, para a gente evitar a cegueira dos nossos olhos no mundo tão belo que Deus criou, né? Se a gente precisar para parar de ver o mundo de um jeito errado, a cegueira, que a gente tenha. Mas essa doença também trouxe isso, ela veio do morcego, que é uma criação de Deus que tem uma visibilidade de sexto centro enorme, para que a gente veja e perceba Deus na sua criação. Então queria pegar esse pedacinho, que eu espero voltar a falar de novo, e trazer um para casa para a gente brincar, né? Para entender um pouco mais sobre o poder da palavra. Eu vou trazer algumas coisas que representam o desenvolvimento da palavra. Todos nós, quando recebemos algum objeto, aquele objeto tem um nome e esse nome é a primeira palavra que chega. Então eu vou colocar para vocês algumas representações aqui. O que é isso, Nanda? Bolinha de gude. Isso, bola de gude. Essa é a palavra que está aqui na frente. Mas se eu disser para vocês bola, espero que cada um que esteja me ouvindo vai ter uma imagem de bola, né? Bola pode ser essa que a Nanda acabou de nomear, bola de gude. Mas pode ser essa. Bola de basquete. Mas pode ser essa. Bola de plástico, não sei. Bola de criança. Bola de plástico, tudo serve. Olha quanta coisa vai. Mas pode ser essa. De piscina. Bola vazia. Né? Aí já começa a ficar, é uma bola de piscina, mas está vazia. Já vai trazer outra imagem na cabeça. Se a gente traz essa bola de plástico que tem um presentinho dentro, porque essa bola abre e tem uma outra bola dentro. Essa vai ser por último. Mas algumas pessoas que não entenderam que bola é uma esfera. Esfera
ela vem daqui, ó. Eu trouxe esse aqui que foi o mais rápido de pegar. Isso aqui é um círculo. Esse círculo tá cheio de flores, ó. O círculo, ele é achatado, ele é plano. E a esfera, ela é cheia, ela tem dimensão. Mas tem gente que olha pra isso aqui e chama de bola. Não, isso não é uma bola, é um círculo. Deu pra entender? Se a criança é pequena, né? Vou pegar um aqui, pra todo mundo ver. Se a gente olha aqui, olha, isso é um biscoito. Ele tem a forma de um círculo, porque ele é plano. O círculo é plano, né? Achatado. Biscoito em forma de círculo e tem outro círculozinho aqui dentro. Mas quem ainda não entendeu essa palavra chama isso de bola, porque não sabe a diferença entre o plano e o cheio, o denso, o preenchido. Ok? Só pra gente ver como o nosso pensamento ele vai multiplicando. E dependendo de como cada um experimentou aquela experiência, não só vem a bola vazia, mas vem a piscina. Ah, eu lembro, meu primo tinha uma bola dessa e ele me bateu na piscina, nunca mais quis saber dessa bola, porque eu quase me afoguei. Aí vem a palavra, o conteúdo, a imagem e toda a emoção que aquele indivíduo trouxe. E se a gente pegar essa daqui? São duas esferas ou duas bolas, só que são de minerais. Aí elas vão ter conteúdos distintos, porque esse é um mineral diferente desse. Esse tem uma cor cujo mineral funciona e ajuda no coração. Esse tem uma cor e o mineral ajuda nesse centro de força. Então, por que eu trouxe isso? Para a gente entender, na continuidade dos nossos encontros, que a palavra, ela vem carregada de muitos conteúdos que foram, a partir do nome dado a ela, desenvolvidos por aquele que as usaram ao longo do tempo. Então, a bola, que para mim, né, olha só, aqui é uma bola branca. Aí eu quero brincar com vocês que a bola que pra mim faz a diferença em toda essa dinâmica de poder de palavra é essa aqui, que é o olho. O olho também é uma bola. Então, nesse jogo, eu vou convidar, né, a vocês, até a gente fazer a próxima conversa, observar o que o meu olho, né, que é uma esfera quase perfeita, não é perfeita, anda vendo através do isolamento social. Ok? E aí a gente vai brincar um pouco mais para poder sentir de forma cada vez melhor o tipo de palavra que a gente está usando, se a gente está dando opinião ou se a gente está manifestando porque tem recursos para falar. E é livre, pode fazer as duas coisas. Só que brigar por opiniões é perda de tempo. Coloca a opinião e ouve a do outro. Se quer saber melhor, quem tá certo, pesquisa. E aí a gente vai desenvolvendo um pouco mais a nossa formação. Um beijo grande em todos aqueles que estão comigo nesse encontro de corações.